Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Cristianismo e Saúde Mental. Nós temos tratado nas últimas semanas sobre esse tema que é sensível, mas muito importante. Até porque muitas pessoas que estão perto de nós, ou até mesmo você mesmo, pode estar enfrentando situações muito desgastantes e sofrimentos que podem estar te levando a um nível de estresse tremendo. E por isso é tão importante a gente parar, avaliar e pensar como a gente pode pedir ajuda e como a gente pode encontrar uma rede de apoio do qual nós vamos encontrar esperança e também um apoio sincero para a gente vencer algumas coisas. Hoje nós estamos aqui com a Luana Bezerra, assistente social, uma amiga dessa casa. Estamos felizes de tê-la conosco, a Luana, e tratar desse assunto. Até porque quando as pessoas não sabem aonde buscar ajuda ou como tratar dessa situação e como ver isso de uma forma um pouquinho mais social, do qual as emoções elas precisam ser expressadas não para a parede, é um convívio social. E com isso as pessoas precisam encontrar ajuda nesse ambiente. Fala um pouquinho conosco sobre isso. Sim. É muito importante a gente conhecer essa rede de apoio, né? Conhecer as ferramentas que vão nos ajudar a lidar com uma situação de sofrimento. Por muito tempo a sociedade, a própria área da saúde lidou com esse tema de uma maneira um pouco equivocada, né? Olhando para o indivíduo apenas do ponto de vista físico e biológico. E daí existe um desafio nisso, porque quando eu olho para você apenas sob o ponto de vista físico e biológico, eu corro o risco de limitar você a uma crise que você está vivenciando, limitar as pessoas a um diagnóstico, limitar as pessoas, a uma pré-condição física dela, quando nós somos muito mais do que isso. Então, como que se tratava crise em saúde mental ou sofrimento psíquico antigamente? Antigamente, uma pessoa cometida, né, por algum tipo de sofrimento, ela era afastada da sociedade, ela era isolada de ferramentas muito importantes. Ela era internada, né, o foco estava no diagnóstico, o foco estava na intervenção medicamentosa, o foco estava na hospitalização, e com o passar do tempo isso foi mudando. Então, a gente teve uma portaria 10.216 que reformulou o modelo de cuidado, trouxe um cuidado mais humanizado. Então, a própria Organização Mundial de Saúde, a própria OMS, ela começa a olhar para o indivíduo de uma maneira multidimensional, que a gente chama. Então, o que isso significa? Ela compreende o ser como indivíduo bio, psico, sócio e espiritual. Então, o que isso significa? Nós somos formados de biologia? Sim, a gente é formado de biologia. Pré-condições físicas, genética, DNA, mas a gente também é formado de mente, pensamentos, no caso, né? Psique, consciente e inconsciente. Nós também somos formados de construção social. Então, a forma que eu me relaciono com as pessoas, o meu relacionamento interpessoal, a gente também é a soma das nossas vivências, né, daquilo que a gente vivenciou na infância, e nós também somos formados pela dimensão espiritual. Então, a dimensão espiritual, ela é muito importante. A própria Organização Mundial da Saúde, ela insere essa dimensão, né, no conceito multidimensional. Então, ali em 1988, vários estudos começam a acontecer do tipo, será que a espiritualidade, ela ajuda a superar uma situação de sofrimento? E o legal é que os pesquisadores chegaram à conclusão que a dimensão espiritual não só ajuda a superar uma situação de sofrimento psíquico, como ela previne uma situação de sofrimento psíquico. Então, nós temos aí esse desafio de olhar para o ser humano de uma maneira mais ampla, de uma maneira total, entendendo que ele é muito mais do que biologia. Isso é muito novo, né, Luana? Sim. Como você disse, em 1988, isso veio à clareza. E até porque, como você falou, que tristeza que era saber que as pessoas eram tratadas de uma forma desumanizada, porque muitos deles eram isolados da socialidade, do social, né? Da sociedade. E com isso, muitos deles acabavam piorando o seu estado. E quando você fala sobre essa nova reformulação, o que a gente pode entender para lidar com o sofrimento, com as crises, partindo desse lugar, né? Pressupondo que o ser humano não é feito só de biologia, mas de um ambiente social.
Como que a gente pode tratar dessa forma? Sim. Então, partindo desse ponto de que a gente não pode fragmentar as pessoas, né? A gente não pode fatiar ela em pedaços. A gente tem que sempre levar em consideração esse olhar mais amplo. Então, não existe uma estratégia geral que dê certo para todo mundo, porque cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem a sua singularidade, mas existe uma soma de ferramentas que vão formar essa rede de apoio. Então, o primeiro ponto é você identificar o nível do teu sofrimento. Então, ele é leve? Ele é grave, persistente, moderado? E isso você só vai conseguir, né, fazer através do apoio profissional. Então, é muito importante procurar ajuda de um médico, um psicólogo, um psiquiatra, porque essa pessoa, né, esse profissional, ele vai conseguir medir o escalonamento da crise, o escalonamento do sofrimento. Partindo disso, né, é importante a gente pontuar também que tem pessoas que não têm condição financeira de procurar ajuda, né, enfim, no sistema privado. E isso é interessante. O que o SUS tem para oferecer, Luana? Sim, a gente tem um sistema público muito bom. A gente precisa valorizar o SUS porque ele oferece equipamentos e ferramentas muito importantes. Então, a gente tem hoje no município de São José dos Pinhais as unidades básicas de saúde, que a gente chama de UBS. Então, a UBS é a porta de entrada. É ali que tudo começa, por isso que a unidade de saúde a gente chama de atenção primária. Porque a pessoa chega em sofrimento, um profissional vai fazer essa triagem inicial, vai identificar se ela está em sofrimento leve, agudo. Então, se o seu sofrimento é leve, você já é atendido na unidade de saúde. Agora, se é grave e persistente, essa pessoa é encaminhada para a rede especializada. O que é a rede especializada? No município, hoje, nós temos os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Então, a gente tem o CAPS-I, a gente tem, que é o infantil, o CAPS-2, que é o CAPS adulto, e o AD, que é o sofrimento associado ao uso de substância psicoativa, álcool e outras drogas. Então, o que é o CAPS? Como que ele funciona? Então, eu falei anteriormente da Portaria 10.216, que reformula esse cuidado, torna esse cuidado mais humanizado. Então, o CAPS é um local onde a pessoa vai ser tratada próximo à sua casa, dentro da comunidade. Então, ela não vai precisar ser isolada. Ela vai para o CAPS, ela faz oficina, atendimento de grupo, atendimento individual, acompanhamento médico especializado e depois ela volta para sua casa. Então, é bem interessante. Mas nós temos outros equipamentos também. A gente tem a Casa Verde, que é um projeto para adolescentes de 12 a 18 anos, que oferece oficinas de artes, oficina de música, oferece também apoio médico especializado, tem uma médica ibiatra lá, especialista em adolescente, tudo gratuito, né? Isso é muito legal. Atendimento psicológico, psicopedagógico. É óbvio que o adolescente que chega nesse projeto, ele vai passar por uma avaliação, né? Para entender se ele realmente está vivenciando um sofrimento grave, né? Enfim. Mas nós temos diversos outros equipamentos da própria assistência social, o CRAS, que é um centro de referência da assistência social, nós temos o Centro da Juventude no Borda do Campo. Então, a rede pública é bem amarrada, né? Luana, é interessante porque tem todas essas ferramentas e todo esse aparato que o ambiente público está oferecendo. Mas que conselho você daria para que um adulto ele até vai procurar uma ajuda no UBS que você disse, né? Vai buscar uma ajuda ou alguém começa a falar porque tem maturidade para isso. Agora, como lidar com isso com um adolescente, com um jovem que tanto precisa, e até porque hoje, infelizmente, o número de suicídios entre os jovens ou tentativa de suicídio é enorme e muitas vezes os pais não sabem lidar com isso. Nós como igreja precisamos entender que é importante a questão espiritual, mas é muito importante essa questão do apoio, dessa rede de apoio, que tem a ver com o espiritual, mas também tem a ver com o apoio médico, o apoio psicológico, o apoio de uma assistência social e de uma rede, como você disse, que na Casa Verde tem ali trabalhos que tem a ver com esporte, tem a ver com questão de ressocialização, né? O que você diria para esses pais que de repente estão enfrentando desafios agora e às vezes não conseguem alcançar o coração do filho para levar até esse lugar? Sim, sim. É muito importante que os pais estejam atentos à rotina do filho. É muito importante que os pais estejam atentos aos sinais que o filho dá, né?
É óbvio que uma pessoa em sofrimento e a própria transição da infância para a vida adulta gera muito sofrimento, gera muita dúvida, né, para quem está vivenciando isso. Então é muito importante que os pais eles percebam esses sinais e busquem ajuda. Então talvez um pai, né, você que está assistindo esse vídeo agora, tenha dificuldade em lidar com seu filho que está passando por tudo isso, um turbilhão de emoções. Então é muito importante que você reconheça que você tem dificuldade em lidar com isso e busque ajuda profissional. Então é para isso que esses equipamentos estão aí para nos servir. Então procure alguém que possa te dar um caminho, né? E o profissional vai fazer isso. Ele vai traçar uma estratégia dentro da sua realidade. A gente não pode pegar a realidade de um adolescente e limitar ela, porque ela não é única. Cada adolescente é singular. E eles se manifestam de diversas formas. Então, o que esse adolescente precisa? Ocupar o tempo ocioso dele. Porque existe muita ansiedade, né? Então, ele precisa, de alguma forma, se ocupar com atividades que vão ajudar ele a lidar com esse sofrimento, dessa transição da infância para a fase adulta. Então, estar atento aos sinais e procurar ajuda. Né? Reconhecer os limites é importante também, né? Os pais não sabem tudo. Né? E esse é um conselho extremamente importante, porque às vezes você tenta trabalhar dentro da sua casa e às vezes você está limitado por fatores emocionais já que se tornaram tóxicos dentro da casa. E às vezes é importante você buscar ajuda. É um conselho, gente, que pode ser uma chave para auxiliar toda essa situação que vocês estão vivendo e até preservar, porque às vezes um adolescente ou uma criança está sofrendo calado e você está percebendo que existem alguns fatores ali, mas você não sabe o porquê e você acha que é pura rebeldia, más companhias. E olha que tremendo você poder ter gratuitamente no município essa rede de apoio e você pode correr atrás disso. Luana, puxa, isso foi uma chave mesmo. E ampliando um pouquinho mais sobre a questão da rede de apoio, o que você pode nos dar como conselho, como assistente social, uma pessoa que está sempre ajudando as pessoas a encontrar a socialização aí. Nos fale mais um pouquinho sobre isso. Então, a gente falou aqui sobre o apoio profissional, a gente falou sobre alguns equipamentos, mas existem outras ferramentas que podem nos auxiliar com essa rede de apoio. Então, ocupar o tempo ocioso, como a gente falou, é importante que, isso é para todo mundo, né? Que a gente ocupe a nossa mente com atividades que tragam prazer. Porque acontece, a gente fica o dia todo no trabalho, chega em casa e precisa fazer algo que a gente goste de fazer. Ler um livro, aprender um instrumento, alguma coisa assim que de fato nos distraia. A gente está vivendo uma realidade pandêmica, onde a gente liga a TV, fica na rede social um tempo e tudo isso gera uma angústia. Então nós precisamos nos desconectar. Mas tem uma outra ferramenta também que é o autocuidado. Então a alimentação regulada é muito importante, uma alimentação saudável. Existem estudos na Nova Zelândia que apontam que uma nutrição equilibrada, ela previne sofrimento psíquico. Então, isso somado a prática de exercício físico, um sono regulado. Quando a gente não dorme, o nosso cérebro, ele produz hormônios estressores. Isso não é legal para a nossa saúde mental. Então, o autocuidado é muito importante. Uma outra ferramenta que essa eu considero assim extremamente importante são os relacionamentos. A afetividade. É você de fato ter um espaço onde você possa se livrar dos seus papéis sociais, das suas personas, que você possa ser você mesmo, que você possa ser emocionalmente sincero sem ser julgado. Porque é o que a gente precisa, ser ouvido com qualidade. Então eu sempre falo isso, é o olhar devagar. Então a gente está cercado de pessoas, mas a gente não se sente ouvido com qualidade, essa escuta qualificada, a gente precisa disso. Então a afetividade é extremamente importante. Inclusive tem um estudo multicêntrico que foi realizado em 10 países diferentes pela OMS. Então a Organização Mundial de Saúde, ela começou a pensar como que a gente pode prevenir o suicídio. Esse estudo ele foi realizado com esse objetivo, né? Prevenção ao suicídio. Como que a gente pode prevenir com custos baratos, né? Com ferramentas que não sejam caras para o poder público local. Então, como que eles fizeram?
eles dividiram as pessoas que chegavam na unidade de pronto atendimento por tentativa de suicídio em 2 grupos. Então, os 2 grupos recebiam o mesmo atendimento, mas o primeiro grupo, ele recebia no pós-alta de 8 a 10 telefonemas. Telefonemas super simples, do tipo assim, você tá bem? Como é que você tá? Você deu continuidade ao seu tratamento? Tá precisando de alguma coisa? Coisa super simples. E quando eles sentaram para compilar esses dados, eles chegaram à conclusão que a taxa de suicídio desse grupo que recebeu as ligações foi 10 vezes menor do que o grupo que não recebeu. Surpreendente isso. Ou seja, é algo simples, é você de fato ligar para uma pessoa, talvez, e se colocar à disposição. E não perguntar aquele tudo bem, do tipo, tudo bem. Mas você chegar para essa pessoa que está em sofrimento e perguntar para ela, o que eu posso fazer por você? Né? De pegar na mão dela e conduzir ela a um caminho de minimização de sofrimento, né? Onde ela vai ser tratada. Sim, agora, Luana, nós temos toda essa questão que é relacional e olhando para o espiritual, porque existe um fator que agrega, acolhe, abraça as pessoas. Muitas pessoas têm mais facilidade e vêm à igreja por relacionamentos. Ninguém vem para uma igreja porque tem uma placa ali na frente ou porque passou na frente. Pouquíssimas pessoas. Claro que tem esse tipo de pessoas que vêm, claro, assim, mas a maioria vem por relacionamento. E quando elas chegam e elas encontram um relacionamento, isso também é um fator, como você usou muito bem no começo dessa nossa conversa, que o espiritual é importante nessa área. Nós, como igreja, nós temos os nossos grupos de crescimento e você faz parte deles. E na sua experiência, como esses grupos de crescimento ajudam e podem prevenir, como você disse, que é talvez o mais importante, mas também amparar. E não apenas amparar, mas no momento em que a pessoa está para tomar decisões que vão ser determinantes para a sua história, para a sua vida, como esses grupos de crescimento também podem ser eficazes para essas pessoas. Até um encorajamento para as pessoas que estão nos assistindo em fazer uma escolha, dizendo, não, eu tenho isso como parte de uma rede de apoio também, né? Sim. Realmente, os GCs eles são extremamente importantes e eu gosto de pensar na igreja como um espaço terapêutico. E o grupo é um espaço terapêutico, porque a pessoa ela vai para esse grupo e ela tem a oportunidade de ser emocionalmente sincera, de expor, de falar. E o falar, ele é um processo que cura. Porque você está falando sobre o seu problema e quando a gente fala, os nossos pensamentos se organizam. Então é muito importante se abrir. Então eu gosto do grupo de crescimento porque é um espaço onde a gente tem afetividade, comunhão, a gente dá risada, mas a gente também recebe uma palavra de encorajamento e nós também temos um facilitador, que é uma pessoa que vai nos ajudar quando as coisas ficarem um pouco mais difíceis, que é aquela pessoa de referência. E uma pessoa em sofrimento, ela precisa de referência. Então, quando a gente vai para os dados, a OMS aponta que 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Então, o grupo de crescimento, ele é muito importante porque ele inclui essa pessoa. Ela pode até estar em sofrimento, mas ela tem para quem correr. Então, essa dimensão espiritual, a igreja como espaço terapêutico, a igreja tem um papel fundamental e nós somos a igreja. Nós somos responsáveis por ser instrumento de justiça na vida das pessoas que nos cercam e não só as pessoas em sofrimento, mas todas as pessoas que estão ao nosso redor. Uau, Luana, que rica essa conversa. Muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. E eu quero ter um tempo com você agora para lembrar que há um propósito de Deus para a sua vida. Ele te chamou para cumprir uma missão. Tem um futuro que Ele está construindo para você. Deixar as coisas do passado lá atrás é importante para seguir em frente. Por quê? Porque, como eu disse, passado fica para trás e um futuro é uma caminhada em direção a uma nova história, a uma rede de apoio, tanto oferecida pelo município, mas também oferecida por nós. Nós, como igreja, se você está perto de uma comunidade, procure uma igreja aí ao redor da sua casa. Mas se você está perto da gente, aqui da comunidade Vida Plena, queremos abraçar você, acolher você
e queremos colocar você em um grupo de crescimento do qual você vai ser amado e encorajamos você a olhar realmente para uma postura e uma decisão de encontrar uma nova direção para aquilo que você está vivendo. Eu confio no Deus que escolheu esse tempo para tocar a sua vida. Ele te ama e Ele certamente quer construir algo novo para você. Deus abençoe. Aqui embaixo você encontra as nossas redes sociais. Se você está enfrentando um sofrimento, essa é a hora de você ligar para um desses telefones. Não passe por isso sozinho. E também nós temos os nossos podcasts e os vídeos anteriores a esse, que certamente irão te ajudar muito. Deus abençoe.